Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para começar uma nova semana de meditação na Palavra de Deus e você é o meu convidado diário. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com você nessa hora da sua meditação. Obrigado porque esteve aí comigo todos os dias e continuará. Eu sei disso, porque eu tenho certeza que esse canal tem sido uma bênção para você e você está levando essa bênção a outras pessoas através do compartilhamento desse vídeo. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu, no final, né? Deixar o seu gostei ou o seu não gostei, tá bom? A luz brilha na escuridão. Nessa semana nós iremos estudar sobre como que a Igreja de Deus, no decurso do século, ela foi enfrentando desafios para abandonar a simplicidade do Evangelho. E essa igreja que foi institucionalizada nos primeiros séculos, deixou de ser aquele movimento de santidade e pureza do Evangelho para se tornar uma igreja apóstata. Nós vamos ver isso nessa semana. Porém, Deus sempre teve o seu povo, aqueles que se recusaram, mesmo mediante a coerção, a ameaça, inclusive a morte, eles recusaram deixar a simplicidade do Evangelho, a fidelidade e a lealdade ao seu Deus. Deus sempre teve esse remanescente. Nós vamos ver isso. Vamos ao verso para memorizar de hoje, que se encontra lá em João capítulo 12 e o versículo 35, que nos diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe por onde vai. Esse texto é uma referência profética do que aconteceria com a igreja depois que os apóstolos morressem. Satanás ia lutar contra essa igreja de maneira terrível. Satanás é tido na Bíblia como um dragão porque ele usa a força, a violência, a morte, o assassinato para tentar destruir o povo de Deus. Mas ele também é tido como a serpente, né, que é o ato de enganar. Ele é muito astuto, ele usa coisas belas, atraentes para enganar, chamar a atenção a fim de enganar o povo. Quando ele recusa-se, quando o povo, né, quando eu falo ele é o povo, quando o povo recusa-se a abandonar sua lealdade a Deus, mesmo em face da morte, ele usa a outro estratagema, que é justamente o engano, e aí ele tem bastante sucesso. Nos primeiros séculos, os primeiros momentos, a igreja foi assolada, foi perseguida. Multidões de cristãos foram assassinados simplesmente pelo crime de serem leais a Deus e fiéis à simplicidade do Evangelho. Foram queimados vivos, foram lançados às feras, foram mortos ao fio da espada, foram lançados de precipícios. Enfim, mas eles se recusaram a abandonar a Cristo e abandonar a sua verdade. E aí ele introduz uma outra ordem de coisas. E infelizmente ele teve muito sucesso quando ele abandonou a violência e passou a fazer o que eu vou passar a ler para você aqui no grande conflito. Mas, em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela, essa é ela que a igreja, pôs a igreja de lado, a humilde simplicidade de Cristo e de seus apóstolos em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Aí a igreja começou a descer a ladeira da moralidade espiritual. Aquela igreja que antes era fiel a Deus começou a acreditar em coisas totalmente contrárias àquilo que Jesus ensinou, àquilo que está revelado nas Escrituras. Essa igreja que antes era perseguida pelo Estado, que agora alcança um status social invejável na conversão de Constantino, se tornou, infelizmente, a igreja apostatada. O que é apostasia? Apostasia é abandono da fé verdadeira, né? Então ela, né, a igreja, abandona a fé do Senhor e começa a acreditar em coisas que os pagãos trouxeram para o seu seio, né? Lembra de Constantino, no IV século? Ela diz assim, ó, a conversão nominal de Constantino na primeira parte do século IV
causou grande regozijo, grande alegria. E o mundo, sob o manto da justiça aparente, introduziu-se na igreja. Aí, amigo, aí é terrível, né? Aí a igreja se torna parecida com o mundo de maneira que não mais atrai o mundo. Ou seja, ela perde o seu poder de atração. Porque as pessoas do mundo pensam assim, por que eu vou deixar a minha vida, o meu costume, para me unir à igreja, se a igreja é igual ao que eu estou vivendo aqui? Não faz sentido. Progredir rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, embora parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja, que coisa terrível. Suas doutrinas, as doutrinas pagãs, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e culto dos professos seguidores de Cristo. E aí a igreja, infelizmente, deixou de ser a igreja de Deus nessa época. É claro que essa igreja aí não é a igreja de Deus, ela é uma igreja apostatada, ela abandonou a fé. Tudo isso está relatado lá em Apocalipse, ali nas 7 igrejas, né? As 7 igrejas, as cartas que João escreveu às 7 igrejas, está tudo relatado ali. Os 7 selos, que a igreja, infelizmente, experimentaria uma fase de corrupção. Porém, meu amigo, minha amiga, nunca se esqueça que Deus tem os seus fiéis, eleitos, em meio à corrupção do mundo. Sempre Deus tem um remanescente. Você se lembra da corrupção que havia antes do dilúvio? A Bíblia fala que o coração do homem era inteiramente mau e constantemente mau. Mas em meio àquela grande corrupção, Deus viu que Noé era um homem íntegro e reto. Achou Noé graças aos olhos do Senhor. Então veja, não importa a gravidade da apostasia, Deus sempre vai ter os seus leais, que não abandonam a simplicidade do Evangelho e a lealdade ao seu Senhor. Foi o que aconteceu naquela época. Os fiéis cristãos não concordaram com essa mudança, não concordaram com o paganismo da igreja. E por isso foram perseguidos também pela própria igreja. O 4º e 5º século foram uma época de concessões. Foi mesmo, de concessões. Quando o prelado da igreja os prelados da igreja misturaram práticas pagãs com ensinamentos cristãos. Porém, os fiéis filhos de Deus levantaram o estandarte da verdade, mesmo que esse estandarte fosse sustentado com sangue, mas mantiveram com bravura a verdade da palavra de Deus como prioridade número 1 da sua vida, e assim o evangelho ou a igreja foi preservada. Eu dou graças a Deus por fazer parte dessa igreja hoje, viu? Que olha para as Escrituras, para a Bíblia, e busca na palavra de Deus a sua única regra de fé e prática. Aqui, dentro desse livro, está contida a palavra do Senhor, aquela que é viva e eficaz, é lâmpada para os nossos pés, é a fonte da nossa santificação, é o poder de Deus. Fico feliz porque a nossa igreja tem como base, número 1, a crença na palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Louvado seja Deus por essa ação. Queridos, que a graça do Senhor Jesus esteja com você, viu? Se você já faz parte dessa igreja, se alegre junto comigo. Se ainda não faz parte, por favor. A igreja é de Deus, então é sua também. É sua, é da sua família, é de todos. Essa igreja não tem dono. O dono dessa igreja, o legítimo dono dessa igreja, chama-se Jesus Cristo. E Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor, Ele é teu Deus, Ele é teu Salvador. Então pode vir para cá, porque aqui é o seu lugar. Ore comigo. Pai querido, que estás nos céus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de hoje estar vivendo em liberdade religiosa para poder professar livremente a nossa fé e a nossa lealdade e amor para com o Senhor. Continue nos ajudando nesse entender, para que consigamos pregar para o maior número de pessoas, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã começaremos propriamente esse estudo. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu sábado.